Evangelho de Lucas, capítulo 10, vou ler do 25 ao 37, está escrito assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu Jesus. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. E eu pergunto: você crê que isso aconteceu? E você crê que o mesmo Senhor Jesus que disse essas palavras tem poder para nos curar, nos tratar e nos usar também? Você crê nisso? Crê que o Senhor vai falar conosco? Desocupe então suas mãos e vamos dar ao Senhor a sua palavra. Melhor salva de palmas que você já viu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, nos reunimos, meu Deus, para te prestar culto, para te adorar, para te engrandecer, para celebrar o teu nome. E o teu povo agora te aplaude, te glorifica, abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramar a tua graça, a tua bênção, a tua defesa, o teu poder. Ninguém veio ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Vamos lá, o seu pregador, a boca do mensageiro. Senhor, que o Senhor cresça, remova pela barreira, pelo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza. Preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se não trouxe o papel e a caneta, trouxe o celular, coloque no modo avião, abra o bloco de notas e tome nota. Deus quer a palavra dele não só no papel ou no meio digital, Deus quer a palavra dele no nosso coração. Amém? Muito bem. O texto, então, nos diz que um certo doutor da lei, conhecedor da Escritura, do Antigo Testamento, e para você entender, nos dias de Jesus, a Bíblia era somente ainda o Antigo Testamento, não tinha ainda o Novo Testamento. Então, era dividida, como o próprio Senhor disse lá em Mateus 24, era a lei, os salmos e os profetas. Era a Escritura que eles tinham. Então, a lei eram os 5 primeiros livros da Bíblia. E na lei nós encontramos os mandamentos e não se limitavam a 10, eram 613 mandamentos do que fazer e também daquilo que não deveriam fazer. Por exemplo, adorar somente a Deus, por exemplo, não usar o nome do Senhor em vão, não matar, não roubar, mandamentos do que fazer e mandamentos daquilo que não deveriam fazer. E o doutor da lei era um estudioso. Haviam grupos no tempo de Jesus que eram os fariseus, os saduceus, os escribas e os doutores da lei. Era uma elite conhecedora da Escritura. Eles conheciam, eles estudavam.
e eles eram consultados pelas demais pessoas. Lembrando que no tempo bíblico o acesso não era tão fácil como hoje. Hoje, se você tiver um celular, você já pode baixar um aplicativo, e qualquer aplicativo da Bíblia, você vai ter aí no mínimo 20 versões em português. Isso é muito prático, é muito rápido. Se você quiser em espanhol, se você quiser em inglês, no idioma que você quiser. Hoje as coisas estão mais fáceis. No tempo bíblico não tinha essa facilidade toda. Por quê? No tempo bíblico era escrito à mão. O escriba era o copiador da Bíblia, do Antigo Testamento. Fazia cópia. E as cópias não eram distribuídas para todos, para o povo de maneira geral e indistinta. Somente esse grupo, não é? Fariseus, saduceus, somente escribas, doutores da lei, sacerdotes, que eram aqueles que tinham a cópia, que tinham um exemplar, que conheciam. Esse doutor da lei, então, diz aí o versículo 25, que ele se aproximou de Jesus, ele é doutor da lei. Qual o propósito? Ele não quer tirar uma dúvida, um esclarecimento. Qual o propósito dele ir até Jesus? Está escrito aí, tentando-o, para tentar. Você bem sabe que a Bíblia deixa claro que quem tenta é o diabo. Qual o propósito da tentação? Induzir ao pecado. O propósito da tentação é esse. Depois você lê Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, quando o Senhor Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, o texto diz que se aproximou dele o tentador. Quem é o tentador? É o diabo. Está escrito, carta de Tiago, capítulo 1, que Deus não tenta a ninguém. Deus não tenta, Deus prova a fé. Provar a fé é diferente. Deus permite situações, como no caso de Abraão, e vários outros exemplos, né? É um exemplo simples. Quando você vai à escola, você vai estudar, e você sabe que vai chegar o dia da prova. Na aula, o professor ensina, o professor tira dúvida, mas na hora da prova, o que é que acontece? Como é que o professor fica? Porque na hora da prova é você que tem que provar que estudou, que aprendeu. Na vida espiritual, mais ou menos assim. Deus vai ensinando, Deus vai instruindo, Deus vai orientando, e chega a hora das provas. É a vida prática. Seja a hora da prova um momento de enfermidade, seja a hora da prova um problema conjugal, familiar, financeiro, enfim, as lutas da vida, as adversidades, as provas estão aí, né? Deus prova, mas Deus também aprova. E quando na prova, na escola, a criança é reprovada, antigamente tinha a questão da reprovação. Eu acho que você sabe que no nosso ensino paulista criaram, nos últimos anos, um negócio que eu particularmente, pessoalmente, humildemente, não concordo, que é um negócio chamado progressão continuada. Estou falando da escola, tá? Do ensino médio. O que é a progressão continuada? O aluno sem nota, com nota vermelha, o conselho de classe vai lá e aprova ele, se não tiver falta. E o que isso gera na prática? Um analfabeto funcional. Uma pessoa que vai terminar o 2º grau, o ensino médio, vai ter um diploma, mas não sabe preencher uma ficha. Não sabe o que é nacionalidade, naturalidade, órgão expedidor da identidade. Não sabe nada. Um analfabeto funcional. Por quê? Passou de ano, foi empurrado, mas na prática não aprendeu nada. Mas antigamente, quando o aluno reprovava, ele tinha que fazer de novo. Por exemplo, está no 1º ano, no 2º ano, 3º ano, 4º ano, reprovou, vai estudar de novo. Com Deus é mais ou menos assim. Vem as provas. Diga para quem está ao teu lado, e você precisa ser aprovado, tá? Se você for reprovado, você vai refazer a prova, até ser aprovado. Só que aqui o texto diz que esse cidadão, cujo nome nem é mencionado, se aproxima de Jesus para tentar Jesus. Tentar. E a palavra alerta dizendo que quem está de pé, cuide para que não caia. Muito bem. O Senhor pergunta para ele, como é que você lê a lei? Como é que você... o que está escrito na lei? Como é que você lê? E ele responde. E pela resposta que ele dá, aqui no versículo 27, já dá a entender que ele já conhecia, já ouviu o que Jesus falou. Porque em outra ocasião, perguntaram para Jesus dizendo, mestre, qual é o maior mandamento de toda a lei? Depois você lê Mateus 22. E Jesus vai dizer, amar a Deus sobre todas as... É o primeiro mandamento. Só que o Senhor emenda a resposta dizendo, e o segundo semelhante a esse é amar ao teu próximo como a ti. Esse mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo não está nos 10 primeiros.
não é? É os que vêm a mais, está lá em Levítico 19. E a resposta desse moço, ele já sabe disso. Tanto é que ele já diz isso. E aí o Senhor diz, ele respondeu bem, Jesus disse, respondeu bem, faz isso e você vai viver. Você não quer a vida eterna? Qual o propósito da pergunta? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ame a Deus, mas ame também o próximo. Jesus diz, faz isso que você vai viver eternamente. Você bem sabe que a vida, ela não termina aqui. Ela é eterna, com Deus ou sem Deus. O destino eterno só tem dois. Ou eternidade com Deus, novo céu, nova terra, Jerusalém celestial, ou lago de fogo, gemendo eternamente, no fogo que nunca apaga. Simples assim, não é? Simples assim. Qualquer teoria que passar disso não tem respaldo bíblico. Como diz a palavra, sim se é sim, Jesus disse, sim se é sim, não se é não, que passa disso é de procedência maligna. O destino eterno, ou é eternidade com Deus, ou é lago de fogo. Mas muito bem, diz o texto ainda que depois de ouvir o que Jesus disse, ele quis se justificar. Não é o que está escrito aí no versículo 29? Ele, porém, querendo se justificar a si mesmo. Preste atenção. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer, está escrito, que nós não podemos pensar de nós mesmos nem a quem, nem além do que convém. O que é isso? O Espírito Santo nos dá bom senso, equilíbrio, discernimento. Uma pessoa que pensa de si mesma a quem, ela se rebaixa, ela se menospreza, a estima, vai lá no chão. E é uma pessoa que é eterna tadinha, a eterna vítima. Você já viu aquele desenho animado que a hiena diz, ó céu, ó terra, ó vida. Tem gente que é assim, você conhece gente que é vítima? Ela é vítima de tudo. Ela se menospreza, ninguém faz nada, ninguém ajuda nada, ela se rebaixa. Irmãos, isso é um perigo. A depressão está aí. Qual é a doença do século? Depressão, síndrome do pânico, né? Como é que a medicina trata? Rivotril, diazepam, zolpidem e por aí vai. Então, se a pessoa pensa a quem, corre o risco de, se não tomar cuidado, a alma ir ladeira abaixo e desembocar numa depressão. Quando não, Satanás vai pisar, massacrar, você é um nada, você é um lixo, você é um zero à esquerda, e pode culminar com suicídio depois. Olha a seriedade da coisa. Mas a palavra diz que nós não devemos pensar nem a quem, nem também além. Uma pessoa que pensa além de si mesma se torna uma pessoa soberba, orgulhosa. Isso é perigoso, porque a soberba, o orgulho, é o pai dos pecados, porque foi o primeiro, surgiu primeiro no coração do diabo. Vou lhe dar um exemplo simples, uma analogia simples. A soberba, o orgulho é como o mau hálito. Quem tem não percebe. Quem é que percebe? Quem está em volta, não é? E o problema destes grupos aqui, sejam os doutores da lei da época de Cristo, sejam os fariseus, os escribas, é que eles se achavam melhores do que os outros. Anote, depois você lê Lucas 18, o Senhor vai contar uma ilustração de dois homens que foram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. E ele descreve a postura de cada um. O fariseu levanta os olhos aos céus e ora dizendo, graças te dou, meu Deus, porque eu não sou como os demais homens. Eu oro, eu jejuo, eu devolvo o dízimo. Não sou nem como este publicano aqui. Só faltou cantar e dizer, esse cara sou eu. Sou a última coca do deserto, sou a última bolacha do pacote, eu sou o suprassumo. O outro, disse Jesus, o publicano, não tinha sequer coragem de levantar os olhos aos céus, de cabeça baixa, batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E esse eu desceu justificado e o outro não. Então, esse grupo de fariseus, saduceus, doutores da lei, a maioria esmagadora era soberbos e orgulhosos. Ele querendo se justificar, ele vai fazer uma pergunta dizendo, quem é meu próximo? Ele é doutor da lei, ele é conhecedor da Escritura. E Jesus, pacientemente, cuidadosamente, vai ensinar, não somente ele, mas aqueles todos que ouviam, e também a mim e a você. Ele vai trazer uma ilustração, ele vai trazer uma parábola para mostrar quem é. Esse povo era tão ruim, preste atenção,
no sentido de dureza de coração, que era mandamento, lá desde o início, Deus deu um mandamento dizendo para honrar o pai e a mãe. Preste atenção, quando nasce um bebê, o pai e a mãe cuidam, alimentam, dão roupa, dão comida, não é? Até crescer. Mas quando inverte-se a coisa, o filho de bebê se torna adulto, chega na velhice, a responsabilidade de cuidar do pai e da mãe é de quem? Do filho. O pai e a mãe não cuidou do filho? Então, o filho, agora adulto, tem o dever de cuidar do pai e da mãe na velhice. Sabe o que essa casta religiosa fazia? Pegava o patrimônio, os bens que tinha, que possuía, em conluio com os sacerdotes, e diziam, dei tudo de oferta para Deus, para não cuidar do pai e da mãe. Dureza de coração. Depois você lê isso, Jesus passou isso na cara deles. Cada dureza do coração. Transgrediam o mandamento de cuidar do pai e da mãe, de honrar o pai e a mãe, por avareza, por dureza de coração. Esse era o coração dessa turma. Jesus, então, vai explicar amorosamente, cuidadosamente, quem é o próximo, quem é o nosso próximo. Como é que aplicamos o mandamento? Ele conta, então, uma história. Ele conta, então, uma parábola. O camarada ia de Jerusalém para Jericó, versículo 30, acompanha comigo. E ele caiu na mão dos salteadores. O caiu aqui não é no sentido de escorregou e caiu, né? Era uma tocaia. Os bandidos, os ladrões, estavam, de espreita, olhando, aguardando o momento de atacar. E atacaram o homem, atacaram este homem, e o despojaram, ou seja, roubaram o que ele tinha, o que ele transportava, a sua carga, os seus bens, roubaram. E não só roubaram, espancaram, bateram, deixaram o camarada lá à beira da morte. Pense comigo, isso acontece nos nossos dias? Tem ladrões por aí, o que você acha? Gente que rouba os outros. Meu irmão, se rouba no estado de São Paulo, por dia, 240 carros. Por dia. Celular se rouba por dia, 1.800. Bastante coisa, não? Os roubos estão aí. Roubam celular, roubam moto, roubam carro, caminhões. E além de roubar, batem, maltratam, violentam, matam. Isso acontece ou não? Veja os noticiários. Você vai ver isso todos os dias. Isso acontece aí todos os dias, né? Gente sendo assaltada, gente sendo roubada, gente sendo lesada. Mas diz o texto que o camarada ficou lá à beira da morte. Passou lá um sacerdote. Estava passando lá, naquele caminho. O sacerdote passando, versículo de número 31. Quem era o sacerdote, minha gente? Para você entender, no tempo bíblico, né? Israel gerou, Jacó gerou 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. E uma dessas tribos é a de Levi. Se você ler o livro do Êxodo, que é o segundo livro, o livro de Levítico, que é o terceiro, você vai perceber que Deus separa essa tribo exclusivamente para o sacerdócio, para o serviço do templo, do tabernáculo. E a tribo de Levi não vai ter herança na terra prometida. E Deus pega os 2 filhos de José, Manassés e também o Efraim, e faz deles 2 irmãos, 2 tribos, para substituir o José e o Levi, para formar as 12. E da tribo de Levi, quem eram os da tribo de Levi? Todos serviam no tabernáculo. Mas da família de Arão, não é, irmão de Moisés, todos seriam sacerdotes. E o sacerdote tinha a obrigação de conhecer a palavra e de ensinar a palavra. Diga para quem está do lado, o sacerdote tinha a obrigação de conhecer a palavra e de ensinar a palavra. Esse sacerdote, então, diz o versículo 31, viu o homem lá, caído, ferido, machucado, à beira da morte. O que ele fez? Diga comigo, passou de largo. Foi negligente, foi omisso, não estava nem aí para o próximo. Passou um levita. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote, tá? Sacerdote era exclusivamente a descendência sanguínea de Arão. Mas o levita era quem estava dentro do templo, do tabernáculo, conhecedor da escritura. Seria hoje o crente, seria hoje o pastor, seria hoje o obreiro, seria hoje o frequentador da igreja. Viu lá
que fez? Estendeu a mão, ajudou, passou de largo. Passou de largo. Vamos entender aqui. O Senhor está usando, em primeiro lugar, o exemplo, em primeiro lugar, preste atenção, do ápice da santidade, no sentido de estava dentro do templo, conhecia a palavra, tinha acesso à palavra. Então, de um lado é um extremo de santidade, de perfeição. Do outro, o Senhor vai pegar o extremo do pecado, da pessoa pecaminosa. Porque o versículo 33 diz, mais um samaritano. E aí, se a gente não entender a cultura da época, vai ficar um negócio bem sem nexo, né? Então, deixa eu lhe explicar o porquê o samaritano era essa pior pessoa que existia no mundo. Aí você tem que voltar, nós temos que voltar na história. Vou fazer um resumo rápido. O rei Davi lutou muito para que Israel dominasse todo o território que Deus prometeu a Abraão. Ele lutou uma vida inteira e venceu porque Deus era com ele. E Deus, por amor a Davi, prometeu que durante o reinado de Salomão haveria paz. E houve paz. Durante os 40 anos de reinado de Salomão, houve paz. Salomão nunca foi para uma guerra. Houve paz. O problema de Salomão não vai ser dinheiro. O camarada era rico, milionário. 23 toneladas de ouro todo ano ele recebia. O problema de Salomão não é sabedoria, ele é o homem mais sábio do mundo. Qual vai ser o problema de Salomão, minha gente? A mulherada. A mulherada. Ele vai ter 1000 mulheres. Mulheres de outros povos, que não tinham a mesma fé que ele. E dali a pouco ele vai compactuar dessa fé, dessa idolatria, ele vai fazer templos para suas esposas, ele mesmo vai se prostrar diante desses templos, dessas imagens de escultura. Deus fica irado e Deus diz para ele, quando você morrer, eu vou dividir o reino. Eu só não vou fazer com você vivo por amor a Davi, teu pai. Porque Davi lutou tanto, literalmente lutou, para ter aquele reino daquele tamanho. Mas Deus disse a Salomão, quando você morrer, o seu filho vai ficar com 2 tribos, Judá e Benjamim, e eu vou dar as outras 10 para o teu servo. E é o que aconteceu. Quando Salomão morreu, Roboão, filho de Salomão, ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim, capital Jerusalém. E o Jeroboão, servo de Salomão, recebeu de Deus as outras 10 tribos, Reino do Norte, Israel. Aí ele vai estabelecer uma nova capital, que vai ser aonde? Samaria. Jeroboão vai proibir o povo de ir a Jerusalém. Se você ler o livro do Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio, você vai perceber que Deus estabeleceu festas anuais. Diga para quem está pelo lado, Deus gosta de festa, viu? Festas anuais, festas de primavera, festas no outono. E estas festas, o ano inteiro, equivaliam a 77 dias. O povo todo era convocado para vir a Jerusalém e celebrar junto, festejar junto. No entanto, Jeroboão, para não deixar o povo ir a Jerusalém, o que ele fez? Proibiu o povo de ir a Jerusalém. E colocou bezerros de ouro, e mandou o povo adorar o bezerro de ouro, e disse, a partir de agora vocês vão adorar a Deus neste monte, que é o Monte Gerizim. E isso vai se estender por séculos. Se você ler João capítulo 4, quando Jesus está em Samaria, no poço de Jacó, com aquela mulher samaritana, ela vai dizer justamente isso. Mas aí, uma rivalidade cultural. E não é só uma questão cultural. Se você pegar o Antigo Testamento, o livro de Reis, o livro de Crônicas, vai haver guerras várias vezes entre os judeus e israelitas. Várias e várias vezes. Meu irmão, esse negócio é tão sério que hoje, nos nossos dias, se você ver vídeos e lá, preste atenção, o governo de Israel, de Judá, distribuiu armas para todos os civis. As pessoas andam na rua com metralhadora. Não é um nem dois, é todo mundo, homens e mulheres, porque lá o serviço militar feminino também é obrigatório. Todo mundo com fuzil de lado, por causa das ameaças de quem está em volta. Mas muito bem, a rivalidade vai existir, as guerras vão existir, e com o passar do tempo, nos dias do Senhor Jesus, um judeu não falava com um samaritano, e um judeu considerava um samaritano a pior pessoa do mundo. Você já viu aquele ditado que diz, não vale com gato em terra? Era assim que o judeu via um samaritano. Por isso que o Senhor pega de um lado o auge da santidade, o sacerdote, o levita, do outro lado o pior pecador do mundo, o samaritano. E aí ele vai dizer,
o samaritano, que ia de viagem, estou no versículo 33, quem está vivo ainda, diga amém. Já dormiu, diga amém. O samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele. Dele quem? Do camarada que foi assaltado, que foi espancado, que estava lá à beira da morte. Ele chegou, ele viu. E quando ele viu, diz o texto, moveu-se de íntima compaixão. E o que é compaixão? O que é compadecer-se? É se colocar no lugar do outro. É olhar com os olhos do coração. Só que essa compaixão não ficou somente no campo subjetivo, do sentimento, das ideias. Não é? Se você tiver uma caneta, anote do lado, Mateus capítulo 7, versículo 12, o Senhor Jesus diz, tudo aquilo que você quer que o outro faça você primeiro. Faça você primeiro. Se você foi assaltado, roubado, espancado, você gostaria que alguém te ajudasse? Sim ou não? Misericórdia, irmão, não? Pensei que você estava dormindo. Ele se moveu, versículo 34, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou. Este homem toma atitudes. Ele não só vê e passa de largo, ele vai lá, ele se aproxima, ele toca, ele ata as feridas, ele tem ali, não é, na sua bagagem, ele tem ali um tecido, ele tem ali um pano, ele tem ali uma faixa, ele tem ali vinho, ele tem ali azeite, ele usa o azeite para colocar nas feridas, ele ata, ele amarra, ele cuida, ele pagou o preço, versículo 35, e partindo ali ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. Preste atenção, em primeiro momento, esse samaritano aponta de maneira clara, em primeiro lugar, para Jesus, não é? Por quê? Quem é que pagou o preço por mim e por você? Quem foi, igreja? E ele pagou o preço por mim e por você com dinheiro? Foi com prata e com ouro? Ô, meu irmão, não foi com prata e com ouro. Nós somos comprados por bom preço. E diga comigo, foi o sangue de Jesus Cristo. Ele tem uma vida por mim e por você. Ele tem uma cruz. Ele derramou o sangue para nos salvar, para nos perdoar. E ele não somente faz isso. Ele também é o bom pastor que cuida das ovelhas. Preste atenção. Eu e você, em primeiro momento, somos como este homem. Como assim, pastor? O homem que foi atacado, tá? O inimigo da nossa alma, que é o diabo, ele vem para fazer o quê? O que Jesus disse que o inimigo vem para fazer? Matar, roubar, destruir. A violência está aí, não é? Se você ver os jornais, você vai ver as tragédias todos os dias. Os roubos, literalmente falando, os espancamentos, as violências. E o negócio está tão sério que se você ver as televisões, os noticiários, estamos vivendo em tempos de marido que mata mulher, de mulher que mata marido, de pai que mata filho, de filho que mata pai. Está aí nos noticiários todos os dias. Mas preste atenção, além dessa questão literal do espancamento, da violência, dos roubos, dos furtos, nós temos aqui também uma questão espiritual e uma questão emocional. Em que sentido? Às vezes, o que roubam de você não é o celular, não é o carro, não é a moto, não é o dinheiro, é a paz, é a alegria. Às vezes, o inimigo vem ou usa alguém para ferir com palavras. Você bem sabe que às vezes a agressão é física, no sentido de soco, de coronhada, de facada. Esses dias passou no jornal um desentendimento entre um enteado e um padrasto. O enteado, no quarto do padrasto e da mãe, pegou uma faca e cravou no peito do padrasto e o matou. Um rapaz de 19 anos matou o padrasto de 40. Fugiu, está foragido até hoje. Casos de violência, como o maníaco que está passando aí na televisão, o maníaco lá do carro, da Moca, que foi preso. Vi esses dias no noticiário, você lembra do maníaco do parque? Ele foi condenado a 27 anos de cadeia, já está para terminar a pena, e ele disse que quando for solto, sabe o que ele vai voltar a fazer? Violentar a mulher e matar de novo. Que perigo para a sociedade, não?
Camarada violento desse, truculento desse, diabólico desse. Né? Mas, a despeito dessa violência literal, a violência emocional também está aí. E se você não guardar o seu coração, a palavra de Deus nos ensina que o inimigo vai usar dardos inflamados. Como é que nós nos defendemos de dardos inflamados? O dardo inflamado, às vezes, é uma palavra, é uma atitude, e comigo, é usando o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Só que preste atenção, às vezes tem gente usada pelo inimigo que fere o nosso coração, a nossa alma, rouba a paz, a alegria, traz contenda e discórdia. Mas preste atenção, se nós não tomarmos cuidado, sem perceber, tem gente prestando serviço para o diabo? Tem, pastor? Tem. Tem gente prestando serviço para o diabo, às vezes, conscientemente, às vezes inconscientemente. Porque a partir do momento que perdemos o discernimento, o entendimento, a sabedoria, não vigiamos do que falamos, você pode não somente ser ferido por alguém, mas ferir alguém também. Com palavras, com ações, com circunstâncias que vão gerar feridas, brigas, contendas. Tem gente se matando, irmão. Casamentos acabando, famílias sendo destruídas. Tem gente aí nos vícios, nas drogas, nas bebedeiras, famílias inteiras arruinadas. Gente que está vivendo aí que nem cão e gato, se ferindo, se machucando. Agora preste atenção. Como é que o samaritano resolveu? Diga comigo, ele atou as feridas. Diga comigo, ele aplicou azeite e vinho. Então vamos entender aqui. Para as feridas da alma serem tratadas, você sabe que uma ferida literal hoje em dia, não é? Você já machucou alguma vez? Alô? Quem já passou mertiolate aí? Nunca, irmão? Ardia? Oh, se ardia. Eu já ralei esse joelho um monte de vezes. A unha desse dedão do pé direito eu já quero umas 3 vezes. Quando era criança, chutando bola descalça, chutava o chão, chutava pedra, chutava paralelepípedo, arrancava a unha, sangrava, doía. A minha mãe, vem cá, vamos passar um remedinho aqui, peraí. Então, mertiolate. Doía o negócio. Hoje em dia nem dói mais, né? Hoje em dia, até o mertiolate não dói mais. Mas, enfim, hoje em dia tem gás, tem soro fisiológico, enfim, tem uma série de coisas para cuidar, para fazer atadura. E hoje em dia não precisa ser médico, né? Para, por exemplo, colocar ali um band-aid. Você ouviu falar em band-aid? E uma série de cuidados. Mas isso daí, estou falando de feridas físicas no corpo, enfim. Só que as feridas da alma, elas precisam ser tratadas. Elas precisam ser curadas. E do mesmo jeito que uma ferida no corpo leva um tempo, uma ferida da alma também leva um tempo. Como foi então que o samaritano tratou? Versículo 34, vamos ler então. Como é que ele fez? Diga comigo, ele aplicou o azeite. O azeite dos tempos bíblicos, né? O mesmo azeite que a gente usa hoje, você compra, talvez tenha na sua casa, era usado como fins medicinais, né? Para fazer ali a lavagem superficial da ferida, para aplicar e depois amarrar com a atadura. Só que aqui, compreenda, o azeite é símbolo de quem? Diga comigo, do Espírito Santo. Ô, meu irmão, aqui dentro tem lugares que é só Deus que vai tocar. É só Deus que vai tratar. Não sei se já lhe aconteceu de fazer um ferimento, um machucado grave, que tinha que ficar trocando o curativo direto. Já aconteceu isso com você alguma vez? Ô, pastor, eu tinha que ir toda semana, todo dia. Já aconteceu com alguém? Pois é, na alma também. Tem que estar sempre passando o remédio. Qual é o remédio? Deus comigo, é a presença de Deus. Deus comigo, é o Espírito Santo. A palavra diz que ele nos unge com óleo de alegria. Na alma ferida, se você cuidar do azeite do Espírito Santo, ele nos unge a cabeça. Quando ele está conosco, ele nos enche, ele nos renova, ele opera aqui dentro. Mas o homem vai aplicar não só o azeite, ele aplica também o vinho. Para que o vinho? O que vinho representa na Bíblia? Vamos entender aqui, em primeiro lugar. O vinho está para o povo judeu como o café está para nós. Como assim, pastor? O Brasil é o maior produtor de café do mundo há 150 anos. É a nossa bebida. Quando você vai na casa de alguém ou alguém vai na sua casa, além de água, você oferece ou ele oferece o quê? Café.
faz parte do nosso dia a dia. Assim é o vinho para eles, faz parte do dia a dia, é a bebida do dia a dia. Mas, biblicamente, vai além dessa conotação de ser a bebida diária. O vinho, espiritualmente falando, representa alegria. O vinho, biblicamente falando, representa vida emocional saudável. E Deus tem para mim, para você, uma vida emocional saudável. A partir do momento que o Espírito Santo vem habitar aqui dentro, Ele quer tratar, Ele quer cuidar. A nossa alma, preste atenção, é como uma roda gigante. É como uma montanha russa, cheia de altos e baixos. Uma hora está lá em cima, está sorrindo, está alegre, está contente. Outra hora está lá embaixo, está para entrar em depressão, está para morrer. Uma hora quer abraçar, outra hora quer esganar. A alma é bipolar. A Bíblia nos ensina a vivermos na alma. Se você for uma pessoa que é dominada por emoções, tome cuidado. No momento de fúria você vai falar besteira. No momento de raiva você vai fazer besteira, você é dominado por emoção, é explosivo, é um peso da vida. Ficou nervoso, pegou a peixe e cortou a orelha do outro. Tem gente que é assim. E é nesses momentos de fúria, de raiva, que o diabo vai querer entrar. Para matar, roubar e destruir. E a Escritura deixa claro, não deis lugar ao diabo. Há um tempo atrás, eu vi uma reportagem, uma moça jovem, com um bebezinho pequeno, como aquela neném ali. Recém-nascida a menina. A moça jovem. A criança começou a chorar. Via de regra, um bebê ou é fome, ou precisa trocar a fralda, ou é cólica. Geralmente, né? Uma dessas coisas. Né? Geralmente. A moça, a mãe, a criança chorando. Ficou nervosa com a criança. Sabe o que ela fez? No momento de raiva, de nervoso, a janela estava aberta, era um sobrado, ela jogou a criança lá de cima. A criança caiu no chão, a cabeça bateu, a criança morreu na hora. Chamaram a polícia. A polícia prendeu em flagrante. Perguntaram, a reportagem perguntou para ela, por que você fez isso? Ela, não sei, eu fiquei nervosa. Matou a filha. Matou a criança, por um momento de raiva. Olha o perigo da coisa. Olha a seriedade da coisa. Tem gente que, por causa de uma fechada no trânsito, dá um tiro no outro. Joga o carro para cima do outro. Por causa de um momento de nervoso. Meu irmão, está cheio de gente com a alma doente. Precisa do vinho do Espírito. O vinho espiritualmente representa o quê? Alegria. Vida emocional saudável. Vida emocional saudável. Você lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus? Ele fez o quê? Transformou a água em vinho, justamente aonde? Numa festa de casamento. Água não tem cor, cheiro nem sabor. O vinho tem cheiro, tem cor e tem sabor. Diga para quem está do teu lado, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele tem alegria para você, Ele tem vida emocional, saudável para você. Se você deixar o Espírito Santo encher, se você deixar Ele te cuidar, Ele pastorear a tua alma, Ele vai cuidar de você, Ele vai ensinar você, Ele será contigo, Ele vai derramar azeite sobre o teu coração, a tua vida, Ele vai te dar o vinho do Espírito, Ele vai cuidar de você, Ele vai te curar, Ele vai te sarar, Ele vai também te levar. Deus. Mas preste atenção. Em primeiro momento, não é? Em primeiro momento, o samaritano aponta para Jesus. E o homem roubado, assaltado, aponta para mim e para você. Em primeiro momento. Mas Jesus está contando essa parábola para quem? Para aquele que quer saber como faz para herdar a vida eterna. E aí Jesus pergunta para ele no versículo 36. Qual dos três parece que foi o próximo? E ele responde, o que usou de misericórdia. Preste atenção. Uma das estratégias do diabo, em primeiro momento, roubar, amassar, destruir, você sabe disso, mas quando a pessoa vem para a igreja, se ela não tomar cuidado, se não vigiar, pode se tornar um religioso. O sacerdote, o levita, estavam aonde? Dentro do templo. Todos os dias. Conheciam a palavra de Deus, mas não praticavam. Então, preste atenção. Deus não nos chama só para ser ouvinte da Bíblia.
Deus nos chama para ser praticantes da palavra. Por isso que Jesus disse, final do versículo 37, vai e faz o mesmo. Use de misericórdia para com os outros. Estenda a mão, preste atenção. Tem gente aí fora que está precisando de comida. Você bem sabe que a gente faz o sopão, uma vez por mês, a gente leva sopa, nós levamos pão, nós levamos água. Tem gente precisando de comida? Tem gente precisando de roupa, levamos também cobertor. Mas preste atenção aqui. Tem gente que está aí fora que não está precisando de comida nem de água. Olha aqui para mim, tem gente que está precisando de uma palavra, tem gente que está precisando de um abraço, tem gente que está precisando de estender de mão, e Deus quer curar você, Deus quer tratar você, para Deus encerrar você. Quem está entendendo a glória a Deus, Deus quer te tratar, Deus quer te curar, Ele quer te tratar, Deus quer te usar também. Ele começou em nós boa obra, Ele aperfeiçoa. Não podemos ser omissos e negligentes. Não podemos cair no erro do sacerdote, do levita. E tem muita gente que pensa que é só responsabilidade do pastor, do obreiro. Diga para quem está falando, é sua. Se você é cristão, se o evangelho chegou a você, tem que gerar mudança na sua vida, no seu caráter, no seu comportamento. Tem gente, meu irmão, coisa terrível. Eu fico triste quando eu vejo gente que só é crente na igreja. Na igreja, senta aí, bate palma, canta um louvor, ouve uma palavra, dentro de casa quebra o pau, o marido e a mulher. Não dá exemplo. Esses tempos fui fazer uma visita, se você quiser eu visito sua casa, vou orar na sua casa. E aí a mãe pediu para orar pela filha, uma criança de 5 anos. Muito bem. Vamos lá, vamos orar, vamos ungir, vamos fazer a nossa parte. E aí, você sabe que criança é espontânea, não é? A criança dali a pouco... né? Ô mamãe, eu estou com saudade para a igreja, faz tanto tempo que a senhora não me leva na igreja, e de fato fazia um tempão que a mãe não vinha, e a mãe dizendo que estava trabalhando muito, que não sei o que e tal, e a criança vai e diz, não, eu quero ir para a igreja, mas minha mãe não leva. E aí daqui a pouco a criança espontaneamente começa a falar que o pai e a mãe, conhecedores da palavra, estava que nem cão e gato. E o pai e a mãe daqui a pouco não sabiam onde enfiar a cara. Preste atenção, dentro de casa, a sua vida tem que ser Bíblia viva. Seu comportamento, suas palavras, seu coração. Seu coração. O nosso coração não pode ser omisso, negligente, indiferente. Temos que tomar cuidado, porque os dardos inflamados estão aí. Temos que tomar cuidado para não sermos feridos, mas também para não ferir aos outros. Mateus 25, para terminar. O dia da prestação de contas se avizinha. Mateus 25. Vá lá comigo. O Senhor quer fazer a obra dele em nós e através de nós. Enquanto você encontra Mateus 25, eu vou ler a partir do 24. Vou fazer um resumo, porque aqui é uma outra parábola, que vai no mesmo sentido. É uma parábola escatológica, ou seja, Jesus falando do tempo do fim. E aí ele conta na parábola dizendo que um senhor chamou seus servos, dizendo, eu tenho que fazer uma viagem para um lugar distante. E ele chama esses servos, e a cada um ele vai dar talentos. A um ele dá 5, a outro ele dá 2, a outro ele dá 1 talento. Preste atenção, no tempo bíblico, 1 talento equivale hoje a 35 quilos de ouro. Depois você dá uma pesquisada para você transformar isso em dinheiro. A última vez que eu pesquisei, o grama do ouro, 1 grama, estava mais de R$400. Estamos falando aí em milhões. Mas note que o texto diz, cada um segundo a sua capacidade. E aí, o Senhor foi para essa viagem distante. O que recebeu 5 talentos, entendeu que eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me empenhar, me esforçar, e assim o fez. Quando o Senhor voltou, o que recebeu 5 disse, o Senhor me deu 5, está aqui, eu trabalhei, eu me esforcei, está aqui os outros 5 que eu ganhei. E o Senhor disse, bem está, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. O que recebeu 2, falou, o Senhor me deu 2, está aqui, eu trabalhei, eu me esforcei, eu me empenhei, está aqui os outros 2. E o Senhor disse, bem está, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. E o que recebeu 1, no dia da prestação de contas, você encontrou Mateus 25, 24? Eu quero ler.
Mas, chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te. Olha, presta atenção na fala deste. Eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e que ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo não semeei, ajunto não espalhei, devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos entender aqui, então. O Senhor dá a mim e a você talentos. E o talento é tudo aquilo que Deus nos entrega, vai além de dons, tá? Outro dia eu prego, Deus permitindo, sobre dons espirituais, curar, dom de curar, pregação e assim por diante, né? Está lá, 1 aos Coríntios, fala dos dons espirituais, mas o talento é tudo aquilo que Deus nos dá. Por exemplo, vou ilustrar para você entender. Qual é o talento do Pelé? Do falecido Pelé. Qual era o talento dele? Não ouvi, quem está vindo também. Qual era o talento do Pelé? Jogar bola. O atleta do século passado. Você sabia que já aconteceu em uma ocasião que o Pelé parou uma guerra? Você sabia disso? Vários países da África, tem países da África que se tornaram nação independente há coisa de 30, 40 anos recentemente. Vários países da África estavam em guerra civil. E eu não lembro se foi o Congo ou foi outro país, Luanda, tem um monte de país lá na África. Mas o Pelé foi lá, estava numa guerra civil. A guerra parou porque todo mundo queria ver quem? O Pelé. Como é que pode um jogador de futebol parar uma guerra? Que coisa tremenda. Então preste atenção, Deus nos deu a todos e a você também talentos. Talvez o seu talento seja ser uma boa dona de casa, talvez o seu talento seja no trabalho, enfim, Deus te deu talentos. E nós devemos usá-lo da melhor maneira possível. Se o teu talento é cozinhar, faça a melhor comida possível. Ô pastor, eu sou porteiro, eu sou eletricista, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou não sei o quê. Naquilo que você fizer, faça e faça bem feito. Faça bem feito. Faça com amor, faça com coração. Faça como se fosse para Deus. Porque é isso que a palavra diz. Porque eu e você daremos conta da nossa vida para Deus. Tudo que eu e você fazemos está sendo anotado. Tudo que eu e você falamos está sendo anotado. O que recebeu 5 talentos entendeu, o que recebeu 2 entendeu. O Senhor me deu, confiou em mim, eu vou fazer minha parte e fez, se empenhou, se dedicou. No dia da prestação de contas, o que foi perder? Servo bom e fiel. Mas teve um que nem sequer conhecia o Senhor. Nem sequer conhecia o coração do Senhor. Porque no versículo 24, ele diz: eu te conhecia. Mas olha o que ele descreve. Tu és um homem duro. Ô meu irmão, não existe ninguém mais amoroso do que Deus. Não existe ninguém mais perdoador do que Deus. Diga para quem está ao teu lado: não existe ninguém mais interessado em abençoar a sua vida do que Deus. Eu e você merecemos o inferno, porque eu e você pecamos. E o salário do pecado é a morte. No entanto, Deus decidiu nos amar e nos ama de uma tal maneira que enviou o único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É pela fé que nós recebemos a graça de Jesus Cristo, o perdão, a misericórdia. Deus não é duro, Deus é amoroso, é compassivo, é longânimo. O homem diz: ceifo ou não semeaste. Quem foi que deu primeiro para Deus? Ninguém deu nada primeiro para Deus. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas que ele primeiro, ele deu a vida para nós primeiro. Tudo ele deu primeiro. O camarada diz: ajunta e não espalha. Mas não, se você pega o que é do outro, é o que é isso? Pegar o que é do outro é o que, minha gente?
É roubo. Pegaram o que é do outro. Olha o que esse camarada está dizendo para Deus. Ele não conhece a Deus. E aí, o que o Senhor vai fazer? Vai usar as palavras dele. Vai usar as palavras dele contra ele. Preste atenção, versículo 26. Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei. Não é o que ele disse? E ajunto onde não espalhei. Você não sabe disso? Não foi o que você falou? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Qual é a conduta deste servo aqui? Diga comigo, omissão. Diga comigo, negligência. Diga comigo, coração duro. Só pergunte, não responda para quem está ao teu lado. Não é teu caso não, né? Claro que não, pastor, Deus me livre. Não, meu não, Deus eu livre. Eu sou bom samaritano. Ô, pastor, ajuda tanta gente, sou um amor de pessoa. Leva Jesus pela tua vida então, meu irmão. Leva o vinho da palavra, leva o vinho do Espírito Santo, leva a alegria do Senhor. Está escrito no coração alegre como o seu rosto. Seja você que estende a mão, seja você que tem visão espiritual aberta, seja você que toca, que abençoa, que abraça. Porque se você for mau e negligente, o lago de fogo te espera. O dia da prestação de contas está chegando. O que é que você quer ouvir? Eu estou me esforçando bastante, não sou perfeito, mas me esforço para ouvir o que os dois primeiros ouviram. Mas para ouvir isso, tem que fazer o que Jesus falou. Ter um coração misericordioso, ter um coração compassivo, tocar os outros. Tem gente que precisa do toque de um aperto de mão. Tem gente que precisa de um toque, de um abraço. E às vezes você toca alguém com atitudes, toca o coração, com generosidade, com bondade, com misericórdia. Vivemos no meio de uma geração indiferente, que não está nem aí para o outro, que é uma correria. Gente que não tem tempo para Deus, para as coisas de Deus. Nem todo mundo vai ser pastor e estar com paletó e um microfone na mão, mas você tem que viver o evangelho lá na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver. Nem todo mundo, né, vai sair pregando o evangelho nas cidades, nas nações, mas a tua vida tem que ser uma pregação viva. Nem todo mundo vai sair por aí distribuindo alimento, mas com a tua vida e a tua família você tem que ser generoso, você tem que estender a mão. Nem todo mundo está precisando de comida e água, vai ter precisando de abraço, precisando da palavra, precisando de afeto. Quem está entendendo, a glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque. Eu não sei como está o seu coração, quem sabe é você, a vida é sua. Talvez você chegou aqui hoje como aquele homem, ferido, machucado. Fisicamente, pelo menos não estou vendo ninguém ferido, machucado. Talvez com a doença, nós vamos orar para Deus curar. Mas talvez a ferida seja no coração, na alma. Quem sabe das suas dores é você. Quem sabe das lutas que atravessa é você. Eu sei de uma coisa: Jesus quer te sarar. Ele quer tocar o teu coração. Ele quer derramar óleo fresco do Espírito Santo sobre a tua cabeça. Ele veio, diz a palavra, para desfazer as obras do diabo. Como é que desfaz o ódio? Com amor. Como é que desfaz a guerra? Com paz. Como é que desfaz as contendas? Com paz. Ele quer tratar o teu coração. E Ele quer te curar. E Ele quer te sarar. E Ele quer te usar. Porque Ele disse ao homem: vai e faz da mesma forma. E se você fizer, tem preparado para você a vida eterna. A vida eterna. Vai ouvir dele naquele grandioso dia: bem está, servo bom e fiel. Mas se você não fizer, for omisso, negligente, você vai ouvir dele: lançai-o, servo inútil, nas trevas exteriores. Saiam todos do seu lugar e venham aqui à frente, por gentileza. Venham todos. Venham aqui à frente, por gentileza. O dia da prestação de contas está chegando. E o propósito não é apontar ninguém, não é acusar ninguém, não é botar medo em ninguém. É abrir os teus olhos.
Eu acho que você já percebeu que o fim se aproxima, não é? Se você vê, vamos vir mais perto, eu tomei banho, estou cheiroso, você não vai sair correndo, não. Eu acho que na natureza você já percebeu, né? Como assim, pastor? Há pouco tempo, São Sebastião, aqui em São Paulo, uma tragédia por causa de chuva. Há pouco tempo, Petrópolis, no Rio de Janeiro, morreram mais de 200 pessoas por causa de chuvas. Outro dia, era a Bahia debaixo d'água, Pernambuco debaixo d'água, Minas Gerais. Há poucos dias atrás, o estado inteiro do Rio Grande do Sul, debaixo d'água, uma tragédia sem precedentes. Nos nossos dias, né, hoje, atualmente, qual é o problema? Queimadas. As queimadas estão aí, não é? As queimadas estão aí, não é só no Brasil, não, no mundo afora. O que é isso, minha gente? A natureza está gemendo. Mas não é só na natureza, não. Os sinais estão aí na política. Se você ver os noticiários internacionais, um monte de gente querendo acabar com a liberdade de expressão, querendo proibir as pessoas de falarem, governos tirânicos, mundo afora. Na economia, já mais de 100 países têm dinheiro digital. Você bem sabe que logo, logo não vai ter mais dinheiro de papel. Acho que você sabe disso, né? Logo, logo não vai ter mais dinheiro de papel, não. O FMI já disse que nos próximos anos é necessário unificar a moeda digital para que o mundo inteiro tenha uma única moeda. Irmão, tudo isso já está na Bíblia, ó. Vai acontecer. Ou seja, estamos no tempo do fim. Ou seja, o dia da prestação de contas da nossa vida está se aproximando. Cada um dará conta de si a Deus, é isso que nos diz o Evangelho. E Deus dará a cada um segundo as suas obras. Eu posso enganar você, você pode enganar quem está do teu lado. O marido pode enganar a mulher pode enganar o marido, mas a Deus ninguém engana. Com o outro, a gente bota uma roupa, um terno, uma roupagem, uma aparência, palavras bonitas. Com Deus isso não funciona, não. Porque Deus não vê a aparência. Deus vê o quê? Deus vê o coração. Não podemos cair no erro que o sacerdote caiu, o levita caiu, um religioso, frequentador de igreja. Um religioso que só era de Deus dentro do templo, mas não praticava o evangelho. Repito, ser crente aqui dentro é tão fácil. Você vem, senta, bate palma, canta, ora, vai embora. Difícil é dentro de casa. Difícil é na hora da raiva, da luta, da dificuldade. No trabalho, onde tem gente querendo puxar seu tapete, tomar tua vaga, tomar teu salário, roubar seu cliente. Lidamos com situações difíceis. Pense você com você mesmo. Feriram teu coração, tua alma. Mas você também feriu alguém? Independentemente do que aconteceu, Deus quer sarar hoje. Deus quer te tocar, Deus quer te curar. E Deus quer te usar também. Assim como usou aquele samaritano. Faça a sua parte para você ouvir naquele grande dia: bem-estar, servo bom e fiel. Mas se for negligente e omisso, nós vamos orar. E não somente orar, eu vou lhe ungir com óleo também, estenda as mãos para frente, porque é o Espírito Santo que nos sara, que sara as feridas da alma. A palavra também diz: está alguém enfermo, doente, doença física, chama os presbíteros para orar e ungir, e a oração da fé sarará o doente. Mas antes de orar, preste atenção. Tem alguém aqui em nosso meio que nunca levantou a mão para receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Você precisa receber hoje. Precisa entregar a sua vida a Ele. Ele morreu por você. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tem um livro, só ele tem o livro da vida. E o teu nome tem que estar escrito lá. E o livro se chama Livro da Vida do Cordeiro. Ele deixou claro: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Quem negar, ele nega também. Pastor, é comigo, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Dê um sinal com tua mão que eu quero orar por você. Quer? Vem aqui então, querido. Vem aqui na frente, vem cá. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus.
Parabéns. Com a melhor decisão, seu nome, perdão, é? Glaciel. Deus abençoe. Foi a melhor decisão que você tomou. Dá um abraço aqui dele, irmão Ricardo. Fica aqui do ladinho dele. Glória a Deus. Parabéns. Se você puder, dobre o seu joelho. Você não vai dobrar diante de mim, não, porque eu também vou ajoelhar para orarmos e falarmos com o Senhor. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém afastado e quer se reconciliar? Então vamos orar primeiro aqui com o Glaciel. Depois nós vamos orar todos juntos. E eu vou orar e vou ungir você também. Glaciel, ore primeiro comigo dizendo assim: meu Deus, eu ouvi e entendi a tua palavra. E é o Senhor que me perdoa, que me purifica. E eu te peço, meu Deus, perdoa agora os meus pecados. Me lava com o sangue de Jesus. Porque a partir de hoje eu quero uma nova vida na tua presença. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus é meu Senhor, é meu Salvador, é meu libertador, é o meu abençoador. E eu quero estar contigo, meu Deus, a partir de hoje, por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar agora. Meu Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, diz a tua palavra, meu Deus, que a festa do céu quando o pecador se arrepende. E aqui está o Glaciel diante do teu altar. Não está ajoelhado diante de mim, porque eu também sou de joelho, está ajoelhado diante do Senhor, em reverência, confessou o teu nome como Senhor e Salvador, perdoe os pecados dele, lance no mar do esquecimento, que a partir de hoje o Senhor lave, limpe, purifique ele completamente. E o santifique, meu Deus, que o nome dele seja escrito no livro da vida do Cordeiro, para de lá nunca mais sair. Diz a tua palavra que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, que a partir de hoje comece esse tempo novo, meu Deus, na vida dele, na tua presença, de hoje, meu Deus, a partir de agora, por toda a eternidade, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Dá um abraço mais uma vez. Seja rica. Fique firme. A partir de hoje, quero ser teu pastor e teu amigo, tá? O próximo passo, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. O próximo passo é o batismo nas águas. Deu o folheto no dia do batismo, dia 7 de dezembro. Está aqui o folheto. Nós vamos ter o batismo nas águas. É sepultar o corpo do pecado. Fisicamente, é imersão na água. Espiritualmente, é ser completamente lavado. Tá bom? Depois lê o estudo. Se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição para te ajudar. Pode. A gente conversa depois da reunião. Fique em paz. Tá bom? Mas agora, fique aqui mesmo. Vamos orar todos juntos. Estenda as suas mãos para frente. Olha aqui para mim. Nós vamos orar. E daqui a um instante eu vou passar aí ungindo você. Olha aqui. Eu vou ungir sua testa. E eu vou ungir também suas mãos. Para quê, pastor? Em primeiro lugar, porque quem é ungido é protegido. Deus guarda, Deus livra. A unção traz proteção. A unção despedaça o jugo do maligno. A unção também, não é? A palavra diz: alguém enfermo, chame os presbíteros para orar. Seja a enfermidade que for, Deus tem poder para curar. Para a medicina, câncer não tem cura, mas Deus tem poder para curar. Não é? Para a medicina, AIDS não tem cura, mas Deus tem o poder para curar qualquer enfermidade. Não só as enfermidades do corpo, mas também as enfermidades da alma. Porque o óleo aqui também representa quem? O Espírito Santo. Então, abra o seu coração. Por quê, pastor? Porque ele quer sarar você, ele quer curar você e ele quer também te usar para sarar e curar os outros. Amém? Então, fecha os teus olhos, estenda as mãos assim, ó, na posição de receber.